E graça, povo de Deus, eu quero aqui nessa tarde, amados, trazer aqui uma reflexão da parte de Deus ao meu e ao seu coração que se encontra aí do outro lado. Quero aqui fazer um rápido e breve esclarecimento. Amém? Nessa tarde de hoje eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, versículo de número 38 e 39 fala assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amém? Ao ler esses dois versículos da Bíblia, nós vamos aqui entender um ensinamento do nosso Senhor Jesus aos seus discípulos. Mas quando encontramos aqui o nosso Senhor dizendo: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, todos nós sabemos que esse escrito olho por olho e dente por dente foi uma lei estabelecida pelo próprio Deus ali no livro de Levíticos, quando o Senhor ordenou que Moisés escrevesse ali as leis que temos acesso na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos. Mas vale ressaltar para vocês entenderem que antes de Moisés escrever essa lei, olho por olho, dente por dente, em alguns estudos feitos e voltados a respeito de teologia, de arqueologia, estudos comprovam que existe uma pedra no dia de hoje, na década de hoje, no século de hoje, que se encontra no Museu de Londres, chamado Pix. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu queria que você entendesse aqui, nessa tarde, a mensagem que eu vou trazer ao seu coração para que você possa entender que antes mesmo que Moisés ele escrevesse, ordenado por Deus, olho por olho, dente por dente, essa lei ela já estava escrita. Vamos aqui para que você possa entender como tudo isso aconteceu. Há 1700 anos antes de Cristo, nas partes da Mesopotâmia, estudos voltados para esses estudos de teologia e arqueologia comprovam que existe sim uma pedra guardada no Museu de Londres, Pix, chamada Código de Hammurabi. Essa lei, Código de Hammurabi, é uma pedra de 2,75 metros de altura. Nessa pedra você vai encontrar 282 leis, em 3.600 linhas. Você vai encontrar uma lei chamada Talião. E justamente nesse parágrafo Talião do Código de Hammurabi, escrito pelo rei de Hammurabi, ali antes mesmo de Moisés, só que a Bíblia ela não vai narrar e não vai contar a respeito deste rei, mas naquele tempo os estudos comprovam que já existia uma lei que era estabelecida à humanidade. Por quem? Por o primeiro rei levantado na terra, que não está escrito na Bíblia, chamado Hammurabi. A humanidade ela já tinha uma lei estabelecida. E nessa lei chamada Talião, que estava escrita dentre as 282 leis escrita na pedra do Código de Hammurabi, estava escrita olho por olho e dente por dente, que é essa lei chamada Talião, que está escrita e revelada pelo Senhor nosso Deus através da vida de Moisés. Vale aqui ressaltar que Jesus, no Novo Testamento, aqui ele começa a dizer: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que qualquer que bater na tua face oferece a outro também. Jesus ele começa a trazer a memória dos seus discípulos a respeito dessa lei estabelecida no livro de Levíticos.
discípulos, olho por olho e dente por dente, que já antes mesmo de Moisés escrever, o Senhor já tinha revelado ao coração do nosso querido rei de Hammurabi. Meu querido, isso que eu estou te falando, isto é verdade e isso existe. Estudos comprovam a existência dessa pedra, certo? Descoberta pelos arqueólogos, estudada pela teologia, a chegar nesse fundamento de que comprovamos que essa pedra, ela se encontra no Museu de Londres, aonde está lá a pedra do Código de Hammurabi. Neste código de 382 leis, se encontra uma lei chamada Talião, que é olho por olho, dente por dente, a qual Moisés escreveu, dita por Deus, aonde Jesus, no Novo Testamento, começa a revelar aos seus discípulos. E aqui nós entendemos também que dentro dessa lei do Código de Hammurabi, eles alegavam em uma das suas leis que se um homem morresse, se ele não deixasse filho, se ele não deixasse herança, a sua mulher teria que ser vendida por escrava. E aqui dentro da Bíblia nós vamos encontrar alguém egípcio vendido como escravo. Os egípcios eram pessoas inteligentes, eram pessoas estudadas naquela época. Os egípcios eram altamente homens e mulheres que tinham sabedoria. Mas como pode um homem tendo sabedoria, uma mulher tendo sabedoria, ele era vendido como escravo? Como se o esposo dessa mulher, ele morresse, não deixando herança, não deixando bens, a sua esposa era vendida egípcia escrava. E encontramos uma egípcia dentro das escrituras que foi ali tomada por escrava. O nome dessa mulher se chama Agar. Lá no livro de Gênesis, escrava de Abraão, que vivia ali dentro de uma casa com Sara. Pois é. Por isso que eu quero te trazer nessa tarde de hoje, para que você possa entender que esse tempo de olho por olho, dente por dente, que antes de Moisés escrever, Deus já tinha revelado ao coração de um homem chamado Hammurabi, que foi o primeiro rei constituído. E essa lei, ela é guardada e conservada até hoje no nosso Museu de Londres Prix, que você possa entender que o Senhor Jesus nos deu ensinamento a respeito dessa história. Eu quero que você entenda nessa tarde de hoje que não vivemos mais nessa lei de Talião que está escrita no livro de Levíticos. Não, nós agora vivemos pela graça, e o Senhor Jesus te dá um ensinamento e me dá um ensinamento nessa tarde de hoje, que se alguém te ferir na tua cara, no teu rosto, oferece o outro também, pagando o mal com o bem, não o bem com o mal. Amém? Fica na paz, que o Senhor Jesus te abençoe e continue crescendo na graça e no conhecimento.